Imagine que, apesar de toda a nossa tecnologia, existam segredos da antiguidade que ainda hoje deixam os cientistas sem resposta. Como povos que não tinham eletricidade, satélites ou computadores foram capazes de criar objetos e construções que até hoje parecem impossíveis? O mais intrigante é que muitos desses enigmas não são apenas lendas. Eles estão diante dos nossos olhos, desafiando a lógica e reescrevendo o que pensamos saber sobre a história da humanidade. E antes de mergulharmos nesses mistérios, já deixa o seu like para ajudar o canal, compartilha com aquele amigo curioso e se inscreve para continuar explorando o desconhecido comigo. Prepare-se, porque o que você vai ver agora pode mudar a forma como você entende o passado. Juan, as linhas de Nazca, mensagens para os deuses ou mapas cósmicos. No meio do deserto do Peru, há mais de 2000 anos, uma civilização antiga desenhou no chão figuras gigantescas, que só podem ser vistas do alto. São milhares de linhas retas e desenhos geométricos, mas o que mais impressiona são os colossais geoglifos em forma de animais, como o beija-flor, a aranha e até um macaco de 135 metros. O mistério é como eles conseguiram criar imagens tão perfeitas sem nunca terem visto do céu. Estudos indicam que algumas linhas chegam a se estender por até 48 quilômetros, com precisão surpreendente. Alguns pesquisadores acreditam que poderiam ter sido um calendário astronômico, alinhado com solstícios e constelações. Outros defendem que eram trilhas rituais, usadas em cerimônias para invocar a chuva em uma das regiões mais áridas do planeta. E claro, existem as teorias mais ousadas de que as linhas seriam mensagens para visitantes extraterrestres, ou até mesmo pistas de pouso para naves. Apesar de não haver evidências sólidas para essas hipóteses, o fascínio persiste. O certo é que, até hoje, ninguém pode afirmar com 100% de certeza porque esse povo dedicou séculos para criar algo que só poderia ser apreciado do céu. 2. A bateria de Bagdá, uma tecnologia há 2000 anos à frente de seu tempo. Em 1938, perto de Bagdá, no Iraque, arqueólogos encontraram algo que parecia simples: um pequeno jarro de barro, datado de cerca de 200 a.C., mas dentro dele havia um cilindro de cobre e uma barra de ferro. Quando os cientistas testaram a réplica, descobriram que, preenchido com um líquido ácido, o objeto funcionava como uma bateria. A pergunta é: para que civilizações antigas precisariam de eletricidade? Alguns sugerem que poderia ter sido usada em rituais religiosos, para dar pequenos choques e causar efeitos divinos. Outros acreditam que poderia ter servido para galvanizar metais, cobrindo objetos com ouro e prata, mas não há provas conclusivas. E a ideia de que um povo da antiguidade dominava a eletricidade é algo que ainda intriga arqueólogos e engenheiros. Seja qual for a resposta, a bateria de Bagdá continua sendo um lembrete de que talvez subestimemos a tecnologia das civilizações do passado. 3. O disco de Festo, um enigma escrito em um idioma ainda indecifrável. Descoberto em 1908. Na ilha de Creta, o disco de Festo é uma pequena peça de argila que mudou completamente a arqueologia. Ele tem símbolos em espiral, cuidadosamente estampados, que não se parecem com nenhum outro sistema de escrita conhecido. São 241 sinais no total, incluindo figuras humanas, animais e plantas. O problema é que, mesmo após mais de um século de estudos, ninguém conseguiu decifrar o seu significado. Alguns especialistas acreditam que seja uma forma de oração ou hino religioso. Outros afirmam que pode ser uma espécie de calendário ou até mesmo um manual de guerra.
O mais curioso é que não existe nada parecido em outras descobertas arqueológicas. É como se fosse um fragmento isolado de um idioma inteiro que desapareceu da história. Até hoje, o disco de Festo é um dos maiores enigmas linguísticos da humanidade. For, o Antiquitera, o computador da Grécia Antiga. Em 1901, mergulhadores gregos encontraram nos destroços de um navio naufragado algo que parecia apenas um bloco de bronze corroído pelo tempo. Mas, ao ser estudado, revelou-se um mecanismo com engrenagens extremamente complexas, capaz de prever eclipses e posições planetárias com uma precisão impressionante. O mecanismo de Antiquitera, como ficou conhecido, é considerado o primeiro computador da história. Ele foi construído por volta de 100 a.C., em uma época em que acreditávamos que a humanidade ainda não tinha tecnologia para criar algo tão avançado. O mais espantoso é que durante mais de 1000 anos após sua criação, não encontramos nada parecido. Isso levanta a dúvida: será que os gregos antigos tinham um conhecimento muito mais sofisticado do que imaginamos? E esse saber se perdeu? Até hoje, os cientistas tentam reproduzir sua complexidade, mas muitos ainda se perguntam: quantas invenções incríveis da antiguidade podem ter desaparecido no fundo do mar ou da terra? 5. Göbekli Tepe, o templo que não deveria existir. Na Turquia, arqueólogos descobriram um local chamado Göbekli Tepe, que desafia toda a nossa cronologia histórica. Ele tem mais de 11.000 anos, o dobro da idade das pirâmides do Egito, e foi construído por sociedades que, teoricamente, ainda eram apenas caçadores-coletores. O templo é composto por enormes pilares de pedra em formato de T, alguns com até 7 metros de altura e dezenas de toneladas. E o mais incrível, as pedras estão cobertas por esculturas detalhadas de animais, símbolos e figuras misteriosas. A grande questão é: como um povo sem escrita, sem agricultura desenvolvida e sem ferramentas de metal foi capaz de criar algo tão monumental? Göbekli Tepe não apenas desafia a lógica arquitetônica da época, mas também sugere que a religião e a organização social surgiram muito antes do que os livros de história nos ensinaram. 6. As esferas de pedra da Costa Rica. Precisão impossível para a época. No meio das florestas da Costa Rica, há centenas de enormes esferas de pedra quase perfeitamente redondas, algumas com mais de 2 metros de diâmetro e pesando até 15 toneladas. O mistério é duplo: como elas foram feitas e para que serviam? As esferas foram talhadas há mais de 1000 anos, em uma época em que não havia ferramentas de ferro na região. Ainda assim, sua simetria é impressionante, rivalizando com técnicas modernas de escultura. Alguns arqueólogos acreditam que elas poderiam ter um significado astronômico, alinhadas com constelações. Outros sugerem que serviam para marcar territórios ou simbolizar poder. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém sabe a resposta definitiva. Essas esferas silenciosas continuam sendo um testemunho da engenhosidade e do mistério das civilizações antigas, do deserto peruano às florestas da Costa Rica, passando pela Grécia, Turquia e Mesopotâmia. Todos esses enigmas mostram que o passado é muito mais complexo do que imaginamos. São lembranças silenciosas de que talvez não saibamos tanto assim sobre a evolução da humanidade. E agora eu quero saber de você: qual desses mistérios mais te impressionou? Você acredita que a ciência um dia conseguirá explicar todos eles? Ou alguns segredos da antiguidade permanecerão para sempre escondidos? Deixe a sua resposta nos comentários. Curta esse vídeo para mais pessoas conhecerem esses
enigmas e, claro, inscreva-se no canal para continuar viajando comigo pelos maiores mistérios da história.